A turma aí da neurologia, da neurociência, os psicólogos, a turma que estuda a mente humana, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, os neurocientistas, eles têm estudado bastante e a gente tem avançado muito no conhecimento dessa ferramenta importantíssima para nós, que é o nosso cérebro. E eles dizem o seguinte, que a gente aprende 10% daquilo que a gente lê. Quando a gente lê uma coisa, a gente, em média, claro, tem gente que aprende mais, tem gente que aprende menos, isso não é uma regra igual para todo mundo, mas é uma direção que eles estão nos dando. Então, cerca de 10% a gente aprende quando lê. Ou seja, de tudo que você lê sobre um assunto, você retém, você aprende, aquilo que você guarda para sempre como aprendizado, é em torno de 10%. Quando você ouve a mesma informação, ou quando você ouve coisas acerca de um determinado assunto, você, em média, aprende 20%. Quando você observa alguém fazendo alguma coisa, você aprende cerca de 30%. Quando você vê e ouve ao mesmo tempo, a importância do recurso audiovisual, aí já sobe a média para 50%. Quando você adquire um conhecimento vendo e ouvindo ao mesmo tempo, cerca de 50%. Quando você discute aquele assunto com outras pessoas, e aí é discutir aqui no bom sentido, né? Quando você dialoga, quando você troca informações, percepções, eu aprendi isso, o outro aprendeu aquilo, aquele outro aprendeu outra coisa. Quando a gente conversa sobre o que está aprendendo, a gente aprende em média 70%. Quando a gente faz, quando a gente aprende e é levado à prática daquilo, então a gente aprende cerca de 80%. Quando você precisa colocar em prática o que você aprendeu na teoria, aprender também fazendo, isso aumenta para 80%. E aí eles dizem que quando a gente ensina os outros, aí é onde a gente mais aprende, e aí a média sobe para 95%. E se você parar para perceber, Jesus nos deu todas essas orientações. Jesus falou para a gente ler a palavra. A Bíblia tem todas essas orientações. A gente precisa ler, meditar, aprender lendo. A gente precisa ouvir, né? A importância de ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente observar, observem os mandamentos, no sentido de guardá-los, de colocá-los em prática e observar os que praticam, os que não praticam e os resultados disso. A Bíblia também fala para a gente ver, para a gente ouvir, para a gente conversar com os outros sobre isso, para a gente colocar em prática, sermos praticantes e não somente ouvintes. E a Bíblia também nos orienta a ensinar para os outros aquilo que a gente aprende, que é a ideia de façam discípulos. Ou seja, quanto mais vocês lerem, ouvirem, conversarem, fazerem e ensinarem, maior será o aprendizado. E aí, vendo isso, eu assim, acredito pelos dois motivos. Na verdade, 3, né? Acredito porque se o pessoal está estudando isso, são cientistas, são pesquisadores, estão dedicando muitos anos de estudo e de esforço em pesquisa para chegar nesses números e nesses dados. Então, se eles estão trazendo os dados, eu preciso pelo menos prestar atenção e refletir, ver se procede. Então, quando a ciência propõe, eu já dou um passo na direção de acreditar e de constatar aquilo. Em segundo lugar, eu acredito que isso é verdade, porque são as orientações bíblicas e é exatamente o que Jesus mandou fazer.
Então, Jesus sabendo tudo, é lógico que Ele nos conhece, porque é nosso Criador, então Ele sabe que a nossa tendência é aprender mais enquanto a gente ensina. Por isso Ele nos deu a ordem de ensinar, de fazer discípulos, de formar alunos, novos alunos. E em terceiro lugar, eu acredito nessa pesquisa, porque é assim que aconteceu comigo. Eu vivo isso na prática, irmãos, na prática mesmo. E eu não fiz com esse interesse. Eu vou começar a ensinar os outros, porque aí eu vou aprender 95% das coisas. Eu não sabia desse dado, eu não sabia dessa informação. Eu simplesmente obedecia a Jesus. Tudo que eu estou ensinando para você, ensina para os outros. Então, tudo que me ensinavam acerca da Bíblia, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, eu tinha uma sede muito grande de passar para os outros. E nessa ânsia, nessa sede, nesse desejo de passar para os outros, eu acabei naturalmente fazendo discípulos. Mas não são meus discípulos, são discípulos de Jesus. Porque Jesus fez discípulo, que fez outro discípulo, que fez outro discípulo, que chegou em mim, que vai passar para o outro, que vai passar, e até Jesus voltar, vai ter discípulo na terra, porque sempre tem gente disposta a obedecer o que Jesus manda. Amém? Então, as pessoas às vezes, e aí eu vou contar aqui uma situação que eu vivi ontem, mas, por favor, de maneira nenhuma entenda isso como demonstração da minha pessoa, de soberba, de prepotência, de me achar alguma coisa, não. Eu só estou contando o fato, tá bom? Você pode tirar suas conclusões à vontade, mas é só mesmo narrando o fato que aconteceu para ver se você entende o que está aqui na minha cabeça. E provavelmente você já deve ter vivido isso ou percebido isso, tanto com você quanto com os outros. Ontem eu estava em Ibatiba, e estava lá porque funciona lá um seminário batista, e eu dou aula lá uma vez por mês. E aí, é um seminário que funciona só nos sábados. É como o nosso aqui, né? O nosso Instituto Bíblico Guaranhuns, que já está para voltar daqui a pouco, né? A questão da pandemia aí regularizando, a gente vai voltar às aulas do Instituto Bíblico Guaranhuns. Paramos em teologia sistemática. Já tivemos bibliologia, já tivemos teontologia. A próxima aula, assim que tiver, a gente vai divulgar, mas a próxima aula é de cristologia, que é a doutrina de Cristo, depois pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e aí a gente vai ter todas as doutrinas da sistemática e depois as outras matérias. Teremos muitas matérias ainda: hermenêutica, homilética, geografia bíblica, liderança, teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, e vai ainda muitas matérias. Tem pelo menos ainda mais um ano e meio de curso até encerrar a grade total do Instituto Bíblico Guaranhuns, que está sendo bênção. Então eu estava lá em Ibatiba, e ontem a aula durou 5 horas, e foi sem intervalo, porque era a última aula do semestre, e eu precisava encerrar um conteúdo, e durante o semestre os alunos vão engambelando a gente, vai pedindo a palavra, vai falando, vai fazendo pergunta, aquilo vai enchendo aquela linguiça, e a gente vai achando que vai dar tempo depois. E acabou que chegou na última aula, tinha ainda muito conteúdo para passar, e eu falei: gente, agora vocês não vão me enrolar mais, engambelar mais, perguntas somente as necessárias, e eu preciso passar esse conteúdo todo aqui. Se tiver realmente alguma dúvida acerca do que eu estou falando, pode perguntar e tal. E aí a aula fluiu bem, mas como era muito conteúdo, teve que durar 5 horas. E eu tinha feito uma viagem de 8 horas dirigindo, cheguei, troquei de roupa, almocei, dei essa aula de 5 horas, depois vim para casa, mais 3 horas e meia de viagem, e muita neblina, muita chuva, e ainda bem que Jesus guardou nós. Então, foram 5 horas de aula. E você que me conhece sabe, eu não sou de usar esboço, material, né? Slide, coloco só os tópicos, o mínimo necessário.
e vou mais no bate-bola mesmo, falando e tal, explicando, etc, etc. E aí, terminou a aula, os alunos saíram e tal, teve uma avaliação no final, o pessoal ficou fazendo avaliação, entregando, e aí eu fui trocar de roupa para pegar a estrada, fui botar uma roupa mais confortável para pegar a estrada e vir embora. Aí, quando eu desci para o banheiro, para trocar de roupa, tinham 3 alunos conversando. Eles terminaram a avaliação, desceram para o banheiro para ir embora. E eu ia descendo a escada e eles saindo do banheiro, pelo vão, assim, o corredor, né? Fez ali um negócio acústico e, enfim, a voz deles veio bem direto e eu consegui ouvir. Os 3 saindo do banheiro e um deles falou assim: tem condição não, vai, tem base não, vai. E aí o outro falou assim: não é normal não, não é normal não. Tá doido, isso não é normal não. E aí eu fiquei pensando, tem base não, tem condição não, não é normal não. E aí eu decido, o que eles estão falando? O terceiro virou e falou assim: e o miserável não usa nem um papel, nem uma anotação, nem um esboço? Como é que ele fala 5 horas sem anotar nada? E e foram saindo indignados pelo fato de eu ter dado uma aula de 5 horas sem ter anotação, esboço, nada. E aí eu desci, e é lógico que essas coisas têm a tendência de fazer um carinho, massagear nosso ego, e nessa hora a gente precisa, né, abrir mão disso, pedir a Jesus para fazer igual com Paulo, pegar o espinho, né, e botar na gente, espinho na carne. Quando a gente fica muito inflado assim, Jesus vem, fura, é o espinho, para ver se a gente, né, não se ensoberbecesse. Esse é o propósito. Então, aquilo vai entrando e eu já vou botando para fora, porque senão dá ruim. E aí eu fui descendo, eu fui achando engraçado, eu fui descendo já rindo. E aí quando eu desci, o último estava virando, olhou assim para mim e falou: você não é normal não, vai. E foi embora. Aí eu entrei para o banheiro e fiquei pensando nisso. Que eu tinha visto essa imagem, que a gente aprende 95% quando a gente ensina os outros. E eu não sou inteligente, irmãos. Não sou. Minha esposa sabe, eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade de aprender, de entender. Só que, e muita gente não acredita e fica teimando comigo. Não, você é muito inteligente. Não sou. E eu fico sempre nessa crise. Por que as pessoas acham que eu sei muito, sendo que eu tenho a consciência de que eu não sei muita coisa, eu tenho muita dificuldade de aprender, eu tenho que me esforçar muito para entender uma coisa. E aí eu pensei, mas quando eu entendo uma coisa, eu entendo de uma forma que eu consigo até ensinar para os outros. E aí eu pensei, então, esse é o segredo. Então é por isso que Jesus mandou a gente ensinar para os outros tudo aquilo que a gente aprende com Ele. Porque é ensinando que a gente tem a maior probabilidade de aprender. E aí eu cheguei a essa conclusão. Eu não sei o que sei, que ainda é muito pouco, e eu pretendo ainda estudar muito e aprender muito mais, mas eu não sei o que sei de memória, e eu fiquei pensando, por isso que eu não uso muita anotação, porque eu guardo aquela informação, porque tudo que eu aprendo, eu ensino. Eu dou logo um jeito. Se eu adquirir um novo conhecimento, eu leio um livro, eu assisto uma pregação, eu assisto uma aula que me ensina algo novo, eu dou logo um jeito de enfiar aquele conhecimento em alguma coisa para eu ensinar alguém, contar para alguém. Você tem que ver a aula que eu tive, que falou sobre isso, sobre aquilo, não sei o quê, nananã. O simples fato de eu estar passando o que eu recebi, aquilo já fixa na minha mente. Então esse é o segredo. Por que é que eu consegui acumular muito conteúdo na minha cabeça? Porque eu ensinei tudo que eu aprendi. Então, Jesus sabe disso. Porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, é por isso que Jesus nos deu essa orientação. A gente precisa fazer discípulos. A gente precisa ensinar o que a gente sabe. Ah, pastor, mas eu sei pouco. Ensino pouco. Porque quem sabe pouco já é melhor do que quem sabe nada. Procura alguém que não sabe nada, pega o pouco e passa para essa pessoa. Aí, desse pouco, você vai obter 95% desse pouco, que você vai absorver. E aí você vai perceber que você sabia muito mais do que pensava. E aí você vai se abrir para aprender mais.
Porque pelo menos comigo, funciona assim. Se eu ficar acumulando conhecimento, acumulando conteúdo, ele se perde dentro de mim. Mas quando eu pego um conhecimento e passo para frente, aí é que ele fica em mim. É louco isso, né? Quanto mais você retém, menos você tem. Quanto mais você compartilha, mais você tem. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Embora seja meio paradoxal e dê um nó na cabeça da gente, mas é assim que a Bíblia instrui. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Quem dá mais, tem mais. É exatamente assim. Então, vamos ouvir a orientação de Jesus, e para a gente aprender 95% do que a gente está conhecendo, a gente precisa ensinar para os outros. Então, dê um jeito de passar para alguém tudo que você aprende, e assim você vai aprender muito mais. Então, esse mês a gente vai conversar sobre isso, discipulado no relacionamento, convivendo, ensinando e aprendendo. Nessa dinâmica, a gente vai se discipulando, obedecendo a Jesus e fazendo o que Deus quer. E para começar essa conversa, a proposta da convenção é a ideia de vida na vida. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu estou dando da minha vida para a vida daquela pessoa. E a pessoa está dando da vida dela para mim. Então, quando eu converso com você e conto uma história que eu vivi, eu estou compartilhando a minha vida com você. E vice-versa, quando você me passa algo que você aprendeu, algo que você viveu, algo que você experimentou, vivenciou, quando eu era criança, isso e aquilo, você traz algo novo para mim, então você está compartilhando da sua vida para a minha vida, e isso vai vivificando a nossa relação. A gente vai compartilhando vida. É como se fosse sangue, né? A gente entende melhor com uma coisa que a gente vê. Então, imagine que no nosso relacionamento, a gente ligasse, né? Pegasse aí uma veia nossa e ligasse lá no... Como a gente faz doação de sangue, né? Então, imagina que você, ao conversar com uma pessoa e compartilhar a sua vida com essa pessoa, é como se você estivesse doando sangue para essa pessoa. E quando essa pessoa compartilha de volta, é como se ela estivesse doando do sangue dela para você. Então é um processo ali meio que de transfusão mútua. Eu vou dando do meu sangue para você, você vai dando do sangue para mim, e a gente vai nesse processo oxigenando e melhorando o sangue dos dois. Então é isso. Quanto mais a gente convive, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca informação, conhecimento, experiência, a gente está doando vida um para o outro. Essa é a ideia, vida na vida. É, no relacionamento, fazer essa troca. Eu dou vida para você e você devolve vida para mim, eu devolvo mais vida para você, e a vida na vida vai oxigenando e vivificando a nossa relação. E onde que isso começou? Começou no princípio. Então é por isso que a gente vai começar em Gênesis. Diz assim, Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem, ou o ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. Olha aí a ideia de Deus. Eu criei vocês para serem férteis, produtivos, fecundos. Multipliquem-se. Olha só, a multiplicação faz parte do propósito de Deus para a humanidade, desde o princípio. Claro que a ideia aqui é multiplicar descendentes. Façam filhos, muitos filhos, para fazerem muitos netos, e assim vocês vão povoar a terra. Mas numa aplicação espiritual disso aqui para nós hoje, a gente precisa ser fértil, a gente precisa ser fecundo, a gente precisa multiplicar
aquilo que está em nós. Então, se Deus está comunicando algo comigo, eu preciso passar adiante para multiplicar isso. Multiplicar o conhecimento, multiplicar a experiência. Imagina se Abraão nunca tivesse contado para ninguém que lá, naquele monte, Deus providenciou um animal para substituir o sacrifício de Isaque. Nós nunca saberíamos que Jeová Jirê. Percebe? Quando Abraão comunica a experiência que ele teve com Deus, ele cria um conceito sobre Deus. Deus provê. Jeová Jirê. Mesmo quando você achar que não tem mais jeito, eu vou ter que matar meu filho, e aí, Deus providencia um animal para substituir o filho. E aquilo ali já apontava para Cristo, porque Ele é o Cordeiro que foi sacrificado para substituir o nosso sacrifício. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida e vida em abundância. Então, queridos, quando Abraão vive essa experiência e conta para os outros, ele está multiplicando o conhecimento de que Deus proverá. Então eu não preciso viver a experiência que o Abraão viveu para saber que Jeová Jirê. Eu acredito no Abraão, eu tenho a experiência do Abraão, da vida dele passa a habitar na minha vida. Então quando o Abraão conta da experiência que Jeová Jirê, a vida do Abraão produz vida em mim, porque quando eu passar uma necessidade, eu posso crer que Jeová Jirê, e aí eu tenho confiança em Deus, porque eu sei que Ele vai prover, assim como Ele fez com Abraão, Ele vai fazer comigo. É assim que funciona. Então a gente tem que ser fecundo, a gente tem que ser fértil, a gente tem que multiplicar aquilo que recebe, encher a terra do conhecimento do Senhor. Tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu. Papai, disse Deus ainda, eu vou dar tudo para vocês, vocês vão dominar em tudo, e ok, tal. E aí, vem a partir do versículo 4 do capítulo 2. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva tinha brotado, o Senhor não tinha feito chover, mais uma neblina subia da terra, tal. Então o Senhor, 7, do capítulo 2, o Senhor formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser ou uma alma vivente. Prestem atenção, queridos. Nessa ideia de discipulado no relacionamento, de compartilharmos vida uns com os outros, vida na vida, que é a proposta da nossa convenção, por isso a gente vai focar muito isso em junho. A primeira vez que aconteceu essa dinâmica de vida na vida foi aqui. Porque o homem aqui ainda não era um ser vivo. Deus o formou do pó da terra. A parte material do homem estava pronta. A parte física, o corpo do homem estava pronto. Mas o corpo, sem o sopro de vida, é só um corpo. Não é uma pessoa. Não é um ser. Falta vida. Um corpo é só um corpo. Porque nós não somos um corpo. Nós estamos num corpo. Tanto que se cortar meu braço, eu não fico menos Manu do que sou. Se cortar meus 2 braços, eu não fico menos. Imagine que eu perco os meus 2 braços e minhas 2 pernas. Então eu fico só 50% Manu? Não, eu continuo o Manu inteiro. Por quê? Porque o Manu não é o corpo, é o que está no corpo. As minhas convicções, as minhas experiências, o meu conhecimento, a vida que recebi de Deus,
e que recebi de Deus através de vocês, tudo aquilo que vocês comunicaram comigo, toda a vida que vocês investiram na minha vida, continua comigo, mesmo sem os braços e sem as pernas. Eu não perco metade se eu perder metade do meu corpo. Por quê? Porque eu não sou um corpo, eu estou no corpo. Portanto, o que está acontecendo aqui é que Deus está dando da sua vida, e Ele é a fonte de vida, para esse novo ser que Ele está criando, à sua imagem, à sua semelhança. E o único ser que é a imagem de Deus, o único ser que é semelhante a Deus é o homem. Do homem para trás, nada recebeu vida de Deus, sopro de vida. Deus não fez os animais e soprou neles. Portanto, um cachorro é só físico. Um papagaio é só físico. Um macaco é só físico. O homem não é só físico. Como é que a gente comprova isso? Você nunca vai ver 2 ou 3 cachorros se reunindo para adorar o Deus dos cachorros. Cachorro não tem espiritualidade. Você nunca vai ver 2 ou 3 macacos se reunindo para decidir qual vai ser o alfabeto dos macacos, como vai ser a linguagem dos macacos, eles escrevendo para deixar mensagens para as próximas gerações. Animais não têm espiritualidade, animais não têm cultura, religiosidade, animais vivem por instinto de sobrevivência. Ah, mas o João de Barro faz a casinha dele, instinto de sobrevivência. Nenhum animal criou, igual a gente criou, um ar-condicionado para amenizar o calor que a gente sente. Pegava uma matéria-prima, criar uma coisa que vai beneficiar e melhorar a vida dele, torná-la mais confortável. Nenhum animal faz isso. O homem faz. Por isso que eu não acredito na evolução. Porque essas coisas não estão evoluindo. Se é uma evolução, então as bactérias, a ameba, os seres unicelulares, não têm espiritualidade nenhuma, não tem alfabeto, não tem linguagem, não tem nada. Aí, vamos botar assim, os peixes ali, pequenininhos, já começam a ter uma espiritualidadezinha. Então, eles já fazem ali um cultinho de 30 segundos por ano. A divindade dos peixinhos. E já tem um alfabeto de 2 letrinhas. Aí quando a gente chega nos peixes maiores, aí eles já adoram as 3 horas mais ou menos por ano, e já tem um alfabeto ali de 7 letrinhas. Aí quando vai para a terra, os animais da terra já são mais evoluídos, então eles já têm um alfabetozinho de 12 letras, e já adoram aí umas 17 horas por ano. Até chegar no macaco, que tem um alfabeto aí de 10, 15 letras, e já adora 3 dias por ano. Aí vem o homem, que tem um alfabeto com mais de 20 letras, e que já adora rotineiramente a sua divindade. Percebe? A espiritualidade não está evoluindo. Então, como é que está evoluindo? Se é para evoluir, tem que evoluir tudo. Não, meu irmão, não. Da bactéria até o macaco, que entre aspas, segundo alguns, é o mais evoluído antes do homem, é tudo igual. Não tem espiritualidade, não tem inteligência, não tem raciocínio, não tem busca pela comodidade, não tem relacionamento, não tem linguagem nem escrita. Da bactéria até o macaco, nada tem. Aí vem o homem. O homem tem tudo isso. Por isso que eu não acredito na evolução, porque não evolui nada, só evolui o físico. Mas nós não somos físicos. Nós estamos no físico. O que nós somos vem de Deus, porque Deus nos criou. Homem e mulher nos criou. Nos criou para sermos fecundos, para sermos férteis e para multiplicarmos aquilo que recebemos dele. Portanto, quando Deus sopra vida no homem, o homem se torna um ser vivo.
imagem e semelhança de Deus, o que nenhuma outra criação recebeu. Por isso nós somos chamados a coroa da criação. Deus criou tudo, tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo muito harmônico, perfeito, programado para funcionar, dar certo e durar o tempo que Deus quer que dure. Mas quando chegou na nossa vez, Ele comunicou com a gente algo que não comunicou com nenhuma outra criação. Ele soprou fôlego de vida. O Espírito de Deus soprou e nós nos tornamos vivos. Infelizmente, perdemos essa condição por causa do pecado. Deus colocou de sua vida na vida da gente, nos tornou vida também. Mas aí o pecado nos matou. O salário do pecado é a morte. E aí Adão, por causa do pecado, parou de ter acesso à árvore da vida. E passou, consequentemente, a morrer. E agora a gente precisa resolver esse problema. O homem foi criado para ter vida. Vida de Deus, vida em abundância, vida com qualidade. Deus não nos criou para a morte, Ele nos criou para a vida, porque esse é o propósito inicial. Soprou o fôlego de vida. Então Jesus vem para perdoar o nosso pecado, para pagar o preço da ira de Deus, para sofrer o mal e a morte que seria para nós sofrermos. E aí Ele nos reconcilia com Deus. Nós somos religados com Deus. Daí a palavra religião, religar o ser humano com Deus. Então, primeira vez que acontece vida na vida, primeira vez que acontece discipulado no relacionamento, foi na dinâmica de Deus com Adão desde a criação. Adão foi discípulo do próprio Deus. Tudo que Adão sabia foi ensinado por Deus. Tudo que Adão fazia, tudo que Adão podia, foi concedido por Deus. Deus investiu vida na vida de Adão. E Adão, infelizmente, abriu mão dessa vida para abraçar a morte, se rebelou contra Deus, pecou contra o Senhor, desobedeceu ao Criador. E por isso, toda essa consequência. Mas há uma solução. E a solução é o perdão que Cristo traz. É a reconciliação que Cristo trouxe. É a comunhão com Deus que o Espírito Santo produz em nós e para nós. Então, nós vamos continuar estudando isso. E à noite a gente vai ver a vida que Adão passou para os seus discípulos. Adão fez discípulos. Senão a gente não saberia nada sobre isso. Se Adão não conta para outra pessoa, se Adão não comunica, se Adão não compartilha da vida dele com a vida de outras pessoas, ninguém conheceria o início, a gênese de todas as coisas. Então, quando Adão, apesar de morto, e esse é o grande mistério, apesar de morto espiritualmente, conseguiu comunicar vida, porque ele compartilhou da sua vivência. Aquilo que ele recebeu de Deus, ele passou para frente. Ele gerou filhos, ele ensinou coisas, e ele teve, apesar de todas as limitações, dificuldades e pesares, ele teve filho crente, teve neto crente, teve bisneto crente, e a fé em Deus, e o relacionamento com Deus, e o discipulado a partir de Adão, apesar do seu pecado, foi passando para frente. E aí nós temos o Abel, que aprendeu coisas com o pai, nós temos o Sete, que aprendeu, nós temos o Enos, nós temos o Enoque, até chegar em Noé. Foi passando vida para a vida dos outros, até que
Noé vive aquela grande experiência e depois continua o processo de discipulado. Então é isso que a gente vai ver hoje à noite, a continuidade desse processo de vida na vida. Deus coloca a vida em Adão e Adão vai compartilhando dessa vida com outras pessoas, até chegar em Noé, e aí chegou em Abraão, e chegou nos apóstolos, e chegou na gente. A vida de Deus, através da vida das pessoas, para alcançar as nossas vidas. E não pode parar em nós. A gente precisa continuar compartilhando vida para a vida das outras pessoas. É isso que Deus quer de nós, é isso que a gente vai aprender bastante esse mês. Que Deus nos abençoe, ilumine nossa mente e ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.